Celso é um convidado que eu respeito muito, que fez parte da minha formação como um dos meus mestres. Então, já que vamos discutir mestres do teatro brasileiro e formação no teatro brasileiro, para mim é especial essa noite de hoje. E acredito que não só para mim, né? Porque Celso deixa aí um legado enquanto ator, enquanto diretor, enquanto formador e enquanto gestor e formador de políticas públicas de cultura, tanto no secretariado de Santo André, quanto depois no secretariado da Cultura de São Paulo. Deu. Tudo bom. Deu! Tudo bom, Raíssa? Tudo jóia! É uma Bom. emoção, né? Quando Hã? tudo... É, quando consegue, ainda não é Gente, as tão. novas emoções contemporâneas. E aí, meu caro, boa noite. Muito obrigada por estar aqui, Celso. Eu Prazer, prazer. estava falando antes de você chegar, essa série de lives, né, essa programação de lives que tem acontecido, ela faz parte da nossa campanha na Fundação Brasileira de Teatro, chamada Levante Dulcina. Uhum. Enfim, a Fundação Brasileira de Teatro, ela sustenta, mantém o Teatro Dulcina e todo o complexo cultural Dulcina em Brasília e a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. E, enfim, a situação, como toda instituição de cultura e prédio e, né, fundação de cultura, já desde o início, com a Dulcina, passou por muitas dificuldades financeiras e a gente está nessa tentativa, né, de levante da instituição. E uma das ações, que eu acho que é uma das ações mais bonitas, é esse espaço em que a gente está discutindo memória. Uhum. Então, estar contigo para esse assunto é uma honra, um privilégio e uma alegria. Tamo aí, tamo junto nisso. Para mim, bom, boa noite aí Então para é todo isso. mundo. Seja bem-vindo. Queria que você começasse falando do primeiro assunto, que são mestres do teatro brasileiro e os teus mestres, como foi o seu período de formação, as figuras que você encontrou e que te levaram para o teatro, te apresentaram ao teatro. Eu particularmente tive muita sorte de trabalhar com gente muito boa, né? Eu não fiz nenhuma escola de teatro, né? Fiz o curso do Teatro de Arena, que era um pouco como aconteciam as coisas na época. Existia a escola de arte dramática, que depois eu fui ser professor, 10, 15 anos depois disso, que eu comecei a fazer teatro. Mas antes você tinha a formação da IAD, que era aquela formação ainda bastante tradicional, muito em cima ainda do TBC, né? E eu me liguei mais ao Teatro de Arena, que era um pouco procurava dialogar com o TBC colocando uma proposta de interpretação, um jeito de fazer teatro, a construção de um teatro bastante diferente do que era o TBC, né? Pelo contrário, se o TBC foi importante para nós e de lá a gente tem grandes mestres também, né? Mas foi importante para nós por trazer um pouco a modernidade do teatro contemporâneo para o Brasil. O Arena se colocou essa responsabilidade de tentar fazer um teatro com a cara mais nossa, né? Com um jeito mais brasileiro, uma dramaturgia mais brasileira. Quer dizer, a qualidade que se atingiu no TBC foi agora se buscava para descobrir um pouco o que era o homem brasileiro, né? O Arena surge nessa época bonita em que se constrói os cidadãos começam, parece que tem um projeto de país, né? Parece que a gente tinha uma ideia de país legal, né? que funcionasse, que era justo, igualitário, socialista. Era um país que se desenvolvia, que tinha um futuro. Quer dizer, tudo isso a gente, na década de 50, principalmente na década de 60, isso permanece até a ditadura, né? Até o golpe militar.
Eu estou um pouco emocionada aqui porque eu ouvi os ecos da carta do Flávio Miliaccio muito imediatamente na sua fala. Tem as falas dele, a despedida do Lima dele também, uma coisa maluca. Eu tive, eu cheguei a pegar a última versão do Arena contra Zumbi, isso em 1969, 70, e o Lima ainda fazia, né? O Lima ainda foi viajar com a gente logo em seguida que o Boal foi preso, né? Foi sequestrado, preso, depois assumido preso, e a gente foi para a França, para Nancy, para o Festival de Nancy, fazer um pouco uma contrapropaganda e uma pressão internacional para que se soltasse o Boal e que ele não sofresse mais tortura do que sofreu, né? E o Lima estava nessa. E o Lima tem dois depoimentos muito emocionantes, né? Evidentemente, na morte do Flávio, que é muito dolorido, muito. E o outro é na morte da democracia com a eleição do Bolsonaro, né? Então, também ele vai para frente do Arena e fala onde é que nós erramos, né? É uma coisa muito bonita que ele faz, né? Então, esses, de alguma maneira, foram os mestres, né? Mestres, porque depois eu aprendi, depois de muita volta, com o Brecht, um outro grande mestre, que ele tem um poeminha, um haikai, que ele fala: sábia no sábio é atitude. Né? Não é o conteúdo que ele te passa, mas a atitude com que ele trata a questão, né? Como ele formula a questão. E eu tive sorte de trabalhar com gente muito legal, né? Com Boal, sem dúvida nenhuma, a Cecília, a mulher dele, que era professora de Stanislavski, e uma grande mestra de vida que foi Eleni Guariba. Eleni Guariba dava aula para gente de Brecht. Isso eu tinha 17, 18 anos, lá no Teatro de Arena. E a Eleni foi muito companheira na minha primeira prisão, quando eu saí do primeiro sequestro, vamos dizer assim. A gente fala prisão, mas a gente não era preso, a gente era sequestrado, né? Sequestrado e levado para um cativeiro. E um cativeiro normalmente escondido ou num quartel ou numa casa clandestina, né? Onde você ficava preso. E eu me lembro que na saída a Eleni foi muito, muito mestra, muito companheira nisso tudo. E depois a gente acompanhou, infelizmente, a prisão dela também, o desaparecimento dela, e muito mais recentemente assumi que ela foi assassinada pela ditadura. Então, esses mestres marcaram muito, ah, não por serem mártires, mas por serem pessoas que apontaram caminhos de vida muito, muito importantes para a nossa geração, né? Eu, pelo menos, aproveitei assim a vivência com eles. Depois trabalhei com o Fernando Peixoto. O Fernando Peixoto foi o grande segundo diretor nosso, depois do Boal, né? Da Eleni e do Boal. Foi o Fernando que dirigiu o nosso primeiro Brecht, o Tambores na Noite, isso em 72, acho que no 71, 72, no Teatro São Pedro já, né? E aí foi, várias pessoas, Gianni Rato, a gente conviveu muito junto no Teatro São Pedro, e depois, mais recentemente, quando eu fui secretário de Cultura, ele continuou com a sua sabedoria me orientando e fazendo a curadoria do projeto de formação de plateia, né? Então, um cara que a gente conversava muito e ele deu uma condução realmente fantástica para o programa, né? Ah, muita gente, o Paulo Altran, como um grande ator e uma pessoa completamente apaixonada pelo teatro, e me ensinou essa paixão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele algumas vezes. Me lembro quando ele fazia o Próspero, que depois eu fiz, mas eu me lembro no monólogo do Próspero, eu saía correndo de onde eu estava para a coxia para ver como é a sabedoria e a sensibilidade e a técnica que ele usava para emocionar tanto com aqueles monólogos do Próspero. Ou seja, foram pessoas ah, que me ensinaram muito, né? E que me deram muita. O Paulo, para você ter uma ideia como foi importante para mim, uma das primeiras peças que eu assisti, acho que talvez a segunda ou a terceira, eu ainda estava no ginásio. Não, no ginásio. A última série do ginásio na época, né? Sim, antes da faculdade.
Não, antes do clássico, porque na época tinha clássico científico, né, essa coisa. Antes do Antes do clássico, colegial. Para mim era o antes do colegial. colegial. Apareceu um sujeito lá na Vila Anastácio, um bairro aqui de São Paulo, fazendo palestras sobre Sófocles e sobre preparando a gente para assistir o Édipo Rei, né? Maravilha. E eu fui ver o Édipo Rei, acho que 14 anos, 13 anos, sei lá, com o Paulo, né? Com o Paulo, Teresa Raquel, Carlos Zara, uma turma boa pra caramba fazendo. E, E e que foi essa, teatro foi? era no Teatro Bela Vista, onde hoje é o Teatro Sérgio Cardoso, mas era um teatro muito diferente. Ele dava para Conselheiro Ramalho, não para Rui Barbosa. Era um teatro muito menor, sem tanta pretensão, né? Ah, e aí, foi um pouco que me inspirou, depois de tantos anos na Secretaria de Cultura, a fazer o projeto de formação de plateia, que era um pouco nessa essa história de você realmente levar uma informação a respeito do que ia ver, assistir. Tinha um aspecto meio que depois era um pouco criticado, eu também aceito um pouco essa crítica, um pouco iluminista na história, mas funcionava, era uma informação importante, né? Para mim foi útil isso. E eu acho que foi útil principalmente porque eu tinha aqui a cabeça do Gianni, que era mais aberta que a minha. Ele de cara falou: para com essa história iluminista e vamos fazer com o que a moçada está produzindo hoje e vamos trabalhar em cima disso. E foi um projeto realmente muito, muito bonito, muito prazeroso. Agora, os mestres continuam, muitos, entendeu? Eu tive a felicidade de fazer algumas peças importantes com gente muito boa, né? Com o Paulo Goulart, com a Fernandona, com a Fernandinha, com o Abujan, né? O Abujan é outro grande mestre, porque cada filho você fica 3 noites sem dormir, né? Porque ele é daqueles mestres que te provoca o tempo todo, né? Foi uma experiência muito bonita, né? E a partir daí, essa experiência onde eu mais aprendi foi dando aula, né? Foi quando a gente de alguma forma vai para a prática e eu me lembro que em teatro mesmo foi quando a gente saiu do São Pedro, isso na pior momento da ditadura, 73, 74, que praticamente fechou o São Pedro, a experiência que o Maurício Segal, outro grande mestre, né, segurou durante os anos mais difíceis da ditadura. Depois ele também foi preso e acabou o projeto um pouco se desfazendo. Mas eu fui para o bairro e no bairro a gente, com as provocações do Boal, principalmente, a gente começou a lidar diretamente com a população e o que vinha de jeito de falar, de jeito de interpretar, de jeito de entender o mundo e de traduzir esse mundo no palco pelos artistas da periferia, foi talvez o meu maior aprendizado até agora, né? Que realmente desfez a cabeça, abriu, jogou para um outro nível e foi muito, muito, muito útil mesmo, né? Ah, e Então, assim, pode-se dizer que estava aí a semente do que ia ser a elaboração do teatro vocacional? Bom, aí eu já estou pulando metáfora. Eu estava o perguntando teatro da sua vocacional, formação, dos seus mestres, então, o e teatro aí a vocacional gente pode já entrar no que foi a sua contribuição enquanto formação de política pública de formação para a cidade. E aí eu não uma posso entrar nesse assunto sem fazer um agradecimento imenso, particular, como cidadã, como artista, pelo legado que se construiu durante a sua gestão, seja no formação de público, seja no vocacional, enfim. Mas a gente podia começar com Santo André, né? Eu acho que é mais interessante o Santo André, até porque tem uma homenagem direta aí à Dulcina, né? Porque a mãe dela é que dá o nome ao teatro, Conchita de Moraes. Jura? É Não lá acredito, eu nunca soube. onde a Escola Livre de Teatro tem a sua sede. É o Teatro Conchita de Moraes, que é Eu mãe da tô... Dulcina. Gente, isso eu sei que ela é mãe da Dulcina, assim, a gente tem até um teatrinho dentro do Complexo Conchita. Cultural que é Conchita, Conchita É. de Moraes, não só o E, Teatrão Dulcina.
existia bem antes. Foi o primeiro teatro de Santo André começou com uma parte de uma escola e aí a gente conseguiu, já na gestão do Celso Daniel, quando eu era secretário, fazer uma reforma criando lá a Escola Livre de Teatro, com salas, com salas de espetáculo, salas de ensaio, salas de circo, salas de uma porção de coisas que eu acho que deu a cara mais do teatro. Mas foi lá em Santo André também foi uma experiência muito importante de formação e, de alguma forma, alimenta também o vocacional. Junto com a experiência que foi esse trabalho de bairro que eu te falei, e também a experiência da ocupação do Tendal da Lapa, uma ocupação que deu certo, né? Um lugar abandonado, que a gente, um grupo de artistas bem grande, mais de 150, né? Pessoas que faziam o curso de teatro na Lapa, acabamos ocupando o Tendal e lá virou um centro cultural gerido agora pela prefeitura, que era um pouco a ideia desde sempre, se tornar aquilo lá um espaço público de cultura. E isso, E antes olha dessa tanto, conversão como espaço público, você estava ocupando lá como professor na não era época? abandonado. No dia que a gente arrebentou as paredes, quebrou com as marretas e entramos no espaço, tinham 2 cadáveres. Era um lugar de desova de presunto, era um lugar completamente abandonado, ermo, perigoso, entendeu? Celso. Ficava do lado da linha do trem da Lapa, né? Então era um lugar bem barra pesada. Era uma garagem de um clube de automóvel antigo e aí a gente conseguiu ocupar e depois dar a destinação, isso graças também, evidentemente, à gestão aqui de São Paulo, que era da Marilena Chauí e da Luísa Londrina, né? Que entenderam o movimento e transformaram aquilo num teatro, num espaço cultural muito importante para a cidade, né? Mas tudo isso forma um pouco o espírito do teatro vocacional. Principalmente a primeira ideia do teatro jornal, que foi o primeiro espetáculo que a gente fez com o Boal no Arena. Que era, o Boal partia do princípio, ele tem um livreto, está publicado nos livros dele, as categorias de teatro popular. E uma dessas categorias que ele fala é que existe a categoria do povo recebendo um espetáculo de outro, um teatro popular, vai qualificando o que é teatro popular. E ele inventa uma categoria que é o teatro do povo, feito pelo próprio povo. E ele coloca aí o teatro jornal, porque o teatro jornal era um espetáculo em que ensinava técnicas de como brincar com teatro, a partir do noticiário jornalístico. Então, a ideia é que ele começava o espetáculo dizendo o teatro por que o teatro não é popular? O futebol é popular. Mas por que o futebol é popular e o teatro não é popular? Porque no futebol todo mundo conhece as regras. Todo mundo participa do jogo de alguma forma porque conhece as regras. Porque joga futebol. Né? Porque joga futebol na rua, porque joga futebol no corredor de casa, em qualquer lugar, ele faz uma bola de papel e brinca de futebol e conhece as regras. O teatro precisa passar por essa popularização dos meios de produção e não só de simplesmente se assistir o espetáculo. Então ele achava que tinha que se trabalhar esse tipo de popularização, que é um tipo de formação de plateia extremamente elaborado e o desenvolvimento de um teatro que não é profissional. Daí vem o vocacional. Né? Vocacional até foi um termo que a gente discutiu muito na, na elaboração do projeto. Né? Porque vocacional, para muito, lembravam coisa de convento, de padre, de vocação religiosa. Chamado. É. Mas tinha uma turma, e eu disse essa turma, que era não, também é aquele que dá voz. Né? Não só a vocação, mas que também tem o mesma raiz. Né? E tem essa coisa da vocação que não é a profissão, mas é aquilo que você faz porque tem necessidade de fazer. E o teatro, dentro da nossa teoria, da minha teoria particular também, né, sempre vai existir, né, sempre existiu. É natural do ser humano. O Brecht dizia que é tão bom quanto respirar e comer. Faz parte da constituição
genética nossa a gente aprender pela imitação, aprender representando o outro, aprender tentando entender o outro, né? A alteridade. Isso é, precisa ser estimulado só, né? Precisa ter espaço para que isso aconteça. E o teatro vocacional veio junto desse projeto, dessa ideia, né? Evidentemente veio junto com um programa, era a utilização dos espaços públicos por grupos artísticos e não por administradores, né? Então tinha uma série de ações na área de teatro e o teatro vocacional compunha essa série de ações, né? Que tem Os como ideia. teatros municipais foram acordados, né? Eles reviveram nessa época. Eles estavam completamente adormecidos. Acho que a gente teve uma coisa muito boa, que foi uma gestão, vamos dizer assim, matricial entre educação, cultura e esporte. Isso foi um grande acerto da gestão, né? E tivemos a felicidade de trabalhar com gestores na área de educação que tinham essa compreensão de uma educação construtivista, de uma educação que entende a escola além dos muros dela, que entende que o processo de construção de conhecimento é um processo permanente, e aí o trabalho artístico, o trabalho esportivo, o trabalho social, o trabalho... E tudo isso compõe a construção, ele deve perceber que aí ele está construindo o seu conhecimento útil para a vida dele, não simplesmente em aprender conteúdos de linguagem aritmética, né? Então tinha uma compreensão diferente aí da educação que ajudou muito a gente expandir. Por exemplo, quando nós criamos 21 centros culturais, com teatro, 2 teatros em cada um deles, nos céus, né? Então, tudo isso criou uma necessidade de trabalho e um círculo virtuoso que só acabou quando o Serra ganhou, né? Quando o Serra ganhou a eleição, e na propaganda dele desqualificava o céu dizendo que era um escolão e tratou o céu como um escolão. Não teve nenhuma sensibilidade política, né, e administrativa de perceber aquilo e desenvolver aquilo mais, né? Um pouco pega uma ideia que é boa, que é interessante e progressista e transforma aquela ideia progressista num cala-boca, uma coisa retrógrada, reacionária. Tem uma diferença que quando fez 10 anos, o Haddad voltou e me chamaram 10 anos do céu Butantã. É um dos céus mais bonitos que tem aqui em São Paulo. E eu fui no espaço cultural. No espaço cultural, ele estava dividido em baias. Os estúdios de TV, os estúdios de rádio, os estúdios de música, os ateliês de artes plásticas, o teatro está fechado, e os 3 andares, todo baia. Eu falei, mas o que aconteceu? Estão reformando e a administração veio para cá? A menina, constrangida, falou, não, isso é formação profissional que o Serra está dando aqui. Deu aqui. Como formação profissional? Telemarketing. Nossa! Então, todo o esforço criado para o cara poder voar tocando um violino ou desenvolvendo uma obra de arte, ou fazendo um documentário, ou compondo o seu rap, ou brincando de ser, virou em docilizar o cidadão para que ele aguente desaforo num telefone 24 horas por dia. Então, essas coisas práticas dão a visão do que é uma visão de país e outra visão de país, né? Uma visão de cidade e outra visão de cidade. E eu acho que o teatro vem no libertário. Ele não tem o administrador não tem o teatro como uma coisa para calar a boca. Então, dou dinheiro para você docilizar. A sociedade precisa de uma arte questionadora e não de uma arte dócil, né? É exatamente o contrário do processo que a gente está vivendo agora com uma atitude de política pública que a gente acompanhou aí nos últimos anos, né? Nesses últimos.
tem que virar isso, né? A gente tem a arte, o artista tem a obrigação de ser questionador, obrigação de ser, de estranhar a merda de mundo que a gente está vivendo, né? Tem que dizer hoje, não quer que volte ao normal depois da pandemia, porque o normal já era uma porcaria. Então, essa crise tem que levar a gente para frente, não para trás, né? Para um outro lugar. Bom, e essa política de docilização, ainda se pensar em São Paulo, se a gente chega a nível federal, aí é o desmonte esculachado sem limites, né? A situação do Existe uma... Ministério, que foi essa gestão, mas ou mesmo da Secretaria de Emulação de Vídeo Fascista e todo tipo de encenação surreal que a gente se enfiou. uma coisa truculenta Mas, aí, né? Mas eu vou te dizer, isso aqui não é menos truculento que o secretário estadual está fazendo. Também é destrutivo, né? Quando ele tem todas. atrasa os únicos projetos estruturantes que a gente tem, tipo o PROAC, e que era para Sim, sair em março, e agora sim. sai. E sai com prazos dilatados. E sai com uma burocracia impossível de resolver. Entendeu? Ou seja, ele está destruindo da mesma forma, né, as políticas públicas que foram construídas nos governos progressistas ou por pressão desses governos progressistas, né? Então, você essa me parece que não é à toa que não tiram o Bolsonaro do governo, porque ele é útil, porque ele é o neoliberal radical. Ele está fazendo o que nenhum desses, ah, não tem um adjetivo, está fazendo, né? Quer dizer, enquanto ele privatizar tudo que tem que ser privatizado, enquanto ele não jogar fora todo o patrimônio público nas mãos de poucos empresários, ele vai continuar, né? Ah, pode ser incômodo para eles, porque ele é truculento demais. Mas eles não estão as mãos, quem está sujando as mãos é o outro. Então eles vão, deixa fazer. Voltamos. Tecnologia. Então, porque eu estava falando que o que a gente tem hoje é uma proposta de desmonte, não é de desmonte, de destruição, né? Não interessa, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo, e particularmente aqui no Brasil, exatamente por isso, né? Não E tem... aí enfim, eu queria te perguntar, porque além de artista, não tem como, já que a gente começou a entrar nisso, se você vislumbra alguma coisa pro final da gestão Bolsonaro. O que vai ser do nosso futuro? Se a gente consegue emplacar um outro candidato de esquerda, do Não, PP. acho que a gente tem um longo caminho aí. Acho que tem importância grande das eleições municipais, né? Não só nas capitais, mas na maior parte das cidades. Acho que é o momento de começar a recuperar uma, uma briga que a gente perdeu feio, né? De, uma briga difícil, porque é completamente cheia de truques, desigual, né? Em que, ao mesmo tempo, você não pode, não deve, eu acho, na minha opinião, utilizar as mesmas armas, né? Porque há algum tempo eu me convenci de que a arma define o caráter, né? Se você, de alguma forma, usa a arma do inimigo, você acaba se transformando um pouco nele, né? Acho que precisamos reinventar isso, né? E recriar um pensamento, uma coisa que consiga falar a maior parte das pessoas nessa situação tão difícil e tão diferente que a gente está vivendo, né? O fato de como está sendo utilizado toda a revolução tecnológica que continua acontecendo rapidamente, né? É muito
é muito duro de si, porque a sensação que eu tenho é que eles aplicam na eliminação do excedente mesmo. Não é à toa que você tem esse avanço do fascismo, como a gente está vendo no mundo inteiro. Quer dizer, não precisa mais da força física, né? Como nós vamos lidar, como é que nós vamos recuperar o homem como centro das nossas preocupações, quando para acumular riqueza você tem outras formas, né? A gente tem momento, tá? Eu acho que vai ter um futuro bastante difícil. E aí eu acho que é o nosso papel, não sei se você está perguntando especificamente da arte, né? O papel nosso de artistas é muito duro, eu acho, porque é de reinvenção mesmo, é de provocação mesmo o tempo todo, é de não se deixar esmorecer pelo canto da sereia, entendeu? Que eu acho que e nem por qualquer canto mais fúnebre, que normalmente a gente tem um impulso de fazer, dada a morbidez que a gente vê à nossa volta, né? Não acho que é um momento bonito, não é um bonito momento de uma coisa que gere uma coisa positiva. É horrível o que a gente está vivendo, né? É Não horrível. tem como tirar o lado bom, Não, né? não tem. Eu acho que o único lado bom possível é que a gente purgue esse negócio, que a gente supere esse momento o quanto antes possível. Mas não, enquanto a gente tiver, não dá para. Cada dia são pessoas que morrem, nós chegamos aos 80 mil e parece que é uma brincadeira, entendeu? Banalizou a morte e eu acho que culturalmente isso é a coisa mais terrível que pode existir, né? E parece que o governo aplica nisso, na vulgarização da vida, né? Não tem importância, morre e tudo bem, né? Não é assim. Eu acho que e ao mesmo tempo não dá para você ficar só se lamentando nisso e aceitando as pautas que esse condenado impõe, né? Diariamente pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, quer dizer, a gente fala muito nele, né? E eu acho que a gente tem que falar no sentido de falar, ó, tá bem, mas a nossa pauta é outra. Nossa pauta é vida, não é morte. A nossa pauta, como é que nós vamos sair dessa positivamente, né? Como é que nós vamos sair dessa superando essa crise, superando essa força que é tão mórbida como a que ele representa, né? Aqui É, a Anne Oliva aqui está perguntando se dá para ter esperança. Sempre, né? A gente vive dela. E o que eu estou falando aqui não é no sentido de não ter esperança, não, mas é de tem que ter muita esperança, né? Porque o momento não é fácil. Não dá para fazer de conta que é fácil, porque não é fácil, né? Agora, eu acho que a gente tem politicamente formas de sair que evidentemente, talvez ele ainda não se tenha, as forças progressistas ainda não consigam ter uma vitória que eu acho que precisaria para virar o jogo, né? Mas acho que é um momento de acumular força, né? E acumular força é nesse papo aqui, né? É por isso que eu aceitei conversar essa hora da noite, da madrugada com vocês, entendeu? Que eu acho que é importante a gente conversar. Aqui no Ágora a gente tem essa prática, né? Vamos conversar. O Rainer Miller, que é um outro mestre, né? Dizia que é necessário criar ilhas de desordem no mar da ordem capitalista, né? Eu isso acho foi que isso uma coisa que eu aprendi no vocacional também, porque eu fui artista orientadora por muitos anos. E foi opa, onde eu entrei em contato com esse texto do Rainer Miller. Aliás, é, eu vou conversar com a Maria Secato um dia opa, desses aqui também. é. Ela foi fundamental na elaboração do projeto, né? Na concretização do projeto, né? Na primeira coordenação lá foi muito importante. E é tão É, interessante isso. Eu não conhecia a Maria, né? Conheci por currículo, né? sério? Não conhecia. Sabia que ela trabalhava com o Sérgio, mas nunca tinha Gente, olha que dado coisa noite. rara. É, Até isso. também peguei para Até vamos isso conversar acontecia. Se com ela. contratava funcionário na secretaria por currículo.
Que época gloriosa. Muito bom. E ela se Mas demonstrou o que se acerto. acontecia, eu acho, é que se pensou justamente numa rede, né? Numa rede de formação artística, que você tinha um projeto de formação de público, em que você apresentava espetáculos, você pensava a curadoria de equipamentos públicos de cultura feitas pelos grupos, e você pensava em criar equipamentos que tivessem associados à educação e esporte e que se capilarizassem pela cidade. Então, era uma rede, né? E ao mesmo tempo que se estava discutindo arte e cultura, se estava tentando discutir cidadania, principalmente, Uhum, uhum, né? Usando a arte como ferramenta. uhum. Então, quando você fala, se eu perguntei exatamente do papel da arte, talvez a gente possa se engajar justamente nesse trabalho de base, de capilarização, de discussão, de novo, com a população, né? De retomada dessa discussão que talvez a gente tenha se distanciado de alguma forma, né? Essa autocrítica que a esquerda tem recorrentemente se feito. É. Você concorda com essa avaliação de que se distanciou da base? Não sei se eu concordo muito, não, né? Que se distanciou da base. Teve um movimento muito que foi, na verdade, o PT, que é o partido que eu votei e trabalhei junto, apesar até de nem ser filiado ao partido, ele é a base, ele surgiu da base. Ele é um partido que tem a base operária, né? Não tenho dúvida disso, né? Quem participou das manifestações agora recentes contra a prisão do Lula, se foi para São Bernardo, viu quem estava lá, né? Não era uma. Era um povo, operários, trabalhadores, com história, né, com calo na mão, e fala daqui o Lula não sai. Ele não é um. Não tinha uma distância da base. O que tinha que. O partido cresceu muito, né, cresceu muito em termos de responsabilidade governamental. Ah, Sim. não tinha quadro suficiente para isso, inclusive, né? Muita gente que tinha um trabalho de base foi convocado para se trabalhar nos governos, né? Ah, não é que mas a base mudou nesses Sim. de 80 para cá, né? A Volkswagen, que tinha 50 mil operários, tem 8 mil hoje, produzindo muito mais carros do que produzia na década de 70, 80. A Pode ser. esquerda talvez tenha que trabalhar de uma outra forma, qual seja. Eu acho que até a gente sempre tinha um trabalho de conscientização, né? Você ia para a base, você ia trabalhar, fazer o seu proselitismo com uma segurança de futuro, tinha uma consciência daquela realidade. Hoje, acho que a gente tem que construir junto essa consciência. A gente não adianta mais, não existe, você Não tem vai, projeto iluminista, né? né? Não tem, eu não posso assim, eu não sei que Brasil é esse para denunciar só. Eu vou ter que construir junto. Eu vou ter que a, a minha atitude é mais de companheiro do que de professor. Eu não posso chegar lá fazendo a cabeça. Eu tenho que ir lá fazer a cabeça junto, a minha também, desfazer e fazer de novo, né? Acho que a gente não tem grandes verdades mais. E essas verdades você vai lá construir junto com as pessoas, né? Isso eu acho que é um aprendizado que a gente tem que ter, né? Que no agro é muito. A gente tem algumas conversas, né? A gente tem um programa que chama Teatro, Vinho e Pensamento, que a gente chama hora para conversar sobre a realidade brasileira em todos os níveis. Oi, voltamos. Agora vamos fluir, internet, por favor, não nos cale.
Eu queria que você falasse um pouco sobre a história do Ágora, a ideia, a concepção, como é que vocês estão seguindo, como é que vocês estão seguindo nesses tempos também, se vocês estão enfrentando dificuldades como todos os espaços de cultura, como é que estão as coisas por lá. E, Sem gente, eu dúvida. fui uma estudante do Ágora, tive também o privilégio, além de conviver com o Celso como secretário, como professor. Aí é mais bacana. Aí é mais legal. Lendo Machado de Assis. Ah, que delícia, foi nos Machadianas. Qual, Foi qual que nas você Machado. fez? Qual conto que você Eu fiz a trabalhou? primeira edição, que era a Sei, turma da Rita Grilo, da sei. Samanta. Foi o espelho, não foi que você fez? Sim, no espelho. Ah, me lembro. Tá sabendo que eu lembrava da tua cara, da tua fisionomia, né? Querendo aqui me Mas eu matar. fiz tudo na secretaria, Celso. Lembra que a formação de público foi com histeria? Aí eu Isso. era professora do vocacional, eu tive em Ah, todos os projetos. mas você não está fazendo mais nada de ativo, porque você é fã. Eu adorei aquilo lá que você fazia. O espetáculo todo era muito bonito. E, particularmente, você fazia muito bem, poxa. Muito bom, parabéns. Assisti ela, então. Gente, tá gravado. Mas você Eu está quase fazendo choro coisa em de vários atriz? momentos hoje. Mas você está como Não, não. Celso, ó, então eu vou aproveitar o momento. Eu tô comemorando 20 anos de carreira de atriz esse ano. Uau! 20 anos. E com um monólogo sobre a Dulcina de Moraes. Que massa. Uau! Agora eu estou relutando muito em fazer esse monólogo online, porque ele fala de teatro, ele fala da presença, ele fala do espaço cênico. Jogar ele, fazer uma versão para a rede ainda é algo que eu preciso trabalhar esse luto. É, Não sei. você sabe que eu estou fazendo 50 anos esse ano, né? De teatro. Eu estou fazendo 20, né? Então, e a gente está com Gente, essa mesma dúvida. Bastante, a gente está discutindo muito, temos posições às vezes divergentes aqui, mas a gente formou um grupo para pesquisar exatamente essa coisa do que permanece de teatro, né? E é uma discussão que está sendo muito interessante. Uma delas foi a que você presenciou aqui na semana com a passada, Abreu com a e a Abreu e Cláudia com a Shapira. Shapira, né? O que a gente está pensando? A gente acha que o teatro tem algumas características. Uma delas é fundamental, está no nome, que é o lugar onde se assiste. Portanto, o espectador tem um lugar privilegiado nessa hierarquia do fenômeno teatral. Quer dizer, não dá para você eliminar o protagonismo do espectador, né? E esse protagonismo se exerce na relação palco-plateia. É ele que, em última instância, edita as imagens, é ele que imagina, é ele que ajuda o ator a criar o seu papel, é ele que cria empatia ou não com o que está acontecendo no palco. Ou seja, depende muito do espectador. O Brecht falava que, 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 que caso de teatro é esse que eu faço, que o espectador vem para o espetáculo, além de pagar o ingresso, tem que trabalhar, né? Tem que botar para funcionar. Ou seja, ele tem essa hierarquia. Então, como no meio digital, de alguma forma, manter isso? A outra característica, o caráter de assembleia que tem um espetáculo, né? É um grupo de pessoas que se reúne para se trabalhar sobre um determinado tema, né? Ah, que tem a relação entre palco e plateia e tem a relação entre espectadores, né? Como resolver essa questão também, né? Segundo, portanto, vou ficar só nesse, mas tem vários deles, né? Várias características que a gente pode levantar que são teatrais. Como manter isso virtualmente, numa plataforma digital, né? A gente está enfrentando.
Eu fiquei mais entusiasmado quando eu fiz o Diana para o Sesc. A gente abriu esse projeto Sesc em Casa com o Diana, um texto que a gente tinha feito o ano passado. E teve uma parte do Sesc que a sensação, no primeiro momento que a gente fez, que a gente propôs, ficou um pouco receoso, porque eles queriam fazer o teatro em casa. Mas eu e a Silvia moramos no teatro. Então não tinha muito sentido você deixar o teatro de lado para fazer num lugar precário. E a gente resolveu trabalhar o cenário, trabalhar minimamente as condições técnicas, mas com muito pouco ensaio. Foi uma coisa de 5 dias. Né? E o resultado foi bem superior ao que eu imaginava. Eu pensei que seria um desastre. E não foi. Teve uma repercussão e uma ação que eu acho que foi positiva pelo que se conversou depois, pelo que a gente recebe, pelas pessoas que assistiram do começo ao fim, foi muito interessante. E eu também tive prazer de fazer, né? Que é um fator fundamental no teatro, é que quem faz tem que ter um certo prazer em fazer. Né? Vai Então, bem, né? Vai bem. a gente formou uma equipe para pensar isso. Né? Talvez o próximo seja um espetáculo que é o Grande Inquisidor, que já foi feito, mas a gente está refazendo ele completamente do ponto de vista agora da plataforma digital. Ou seja, o Boal falava que tanto faz você fazer teatro na rua como no palco. O importante é o espaço estético que você consegue criar. O efeito artístico que você consegue causar. De fazer com que mobilize aquela plateia para aquilo que você está apresentando. Então, é claro que a gente até agora está radicalizando, está fazendo um dogma aqui, né? Praticamente um dogma do que o que teria que ser o teatro digital para a gente poder aprofundar. Uma das coisas é talvez a câmera ser o mais fixo possível, né? Ter o olhar do espectador respeitado aí. A edição faz o espectador. Mas como resolve isso num espaço amplo, né? Numa telinha como o celular? Então vai ter que se trabalhar isso. A experiência com o Grande Inquisidor parece que vai ser bem interessante, porque nos ensaios a gente já está colocando a câmera como o preso que está sendo interrogado. Então, ele é um personagem. A câmera, ou seja, o espectador, é um personagem daquilo que a gente está fazendo. Ou seja, eu acredito que cada texto, cada matéria, cada objeto que a gente pegar para trabalhar, vai sugerir coisas diferentes, né? E, e a gente tem que ter a liberdade de investigar, né? Por mais duro que seja. A gente está continuando ensaiando aqui o espetáculo que a gente tinha preparado por 50 anos, né? Que é o Canto do Cisne do Tchekhov. Eu vou fazer com a Thaís Ferrara, que vai fazer o ponto, e a Vivian que está dirigindo. O impulso já é de vamos fazer como se fosse no palco e digital ao mesmo tempo. Ou seja, começa a criar coisas que é o trabalho que vai dar. O que eu acho que nos deprime é o registro querendo transformar um registro em espetáculo. Aí não funciona, né? Você faz o espetáculo normalmente sem levar em consideração a câmera, né? Eu acho que tem, não sei, eu acho que tem um baita caminho por aí e pode ser, como o Aderval disse no Rio, que se cria uma forma dramática que permaneça, mesmo com a volta do espetáculo presencial. Pode-se ter um prazer nisso e pode-se ter uma coisa aí nessa. Então, acho que a gente tem que aplicar um pouco nisso, sem querer ser poliana, mas acho que a gente pode estar sendo obrigado, acho que, a construir Uma um nova jeito de fazer possibilidade. outra possibilidade, entendeu? E a gente dá no E couro, eu acho. Acho que o artista gosta desses desafios, entendeu? pela live, a polêmica que se instituiu, assim, polêmica não, mas né, um pouco a posição do Abreu é que não é teatro, que é exatamente essa outra linguagem.
E a Shapira dizia que enquanto a gente estiver vivendo esse momento e que o teatro só pudesse apresentar dessa forma, então que a gente considere teatro da maneira que ele está acontecendo. Como é que você se coloca aí nessas duas opções É. de compreensão, nessas duas chaves de entendimento? Como é que fica para você? Eu acho que não é o teatro que a gente sempre fez até agora. Não tem, assim, pouco não é. Mas não deixa de ser, eu acho que teatro também. Porque também, às vezes, com o público, você não vê teatro. Você vai em alguns espetáculos, você não acontece o fenômeno. Você sai frustrado várias Sim, vezes. Né? muito, né? E quem gosta de teatro ainda volta. Agora, tem muita gente que não volta. É, eu acho que o teatro é tanto pelo veículo, pela qualidade com que se faz. A gente desprezou muito a qualidade, às vezes, a sensação que eu vejo. E eu acho que a gente tem que radicalizar na qualidade artística do que você está fazendo, né? Na elaboração, no aprimoramento, né? Na, na eficiência do que você está construindo, entendeu? De como se atinge, né? Acho que não é a olho. E eu acho que a gente pode cultivar experiências também pela plataforma digital. Sem grandes que lidar com o público de uma forma mantendo a hierarquia dele na construção do espetáculo, né? Relações entre os cidadãos. E isso, se a gente conseguir isso com prazer, eu acho que a gente vai não está deixando de ser teatro, apesar de não ter a constituição do teatro como sempre teve. Quando o imperador romano lá aceitou o cristianismo como religião oficial e matou todos os atores, né? E excomungou a gente até a quinta geração, né? Quando os fradezinhos lá dentro do convento começaram a pegar os textos gregos, os textos romanos, e a se divertir, a começar a brincar com aquilo, aquilo não era teatro, né? Era teatro, muito aquém do que foi o teatro romano e muito aquém, talvez, do que foi depois o teatro renascentista, mas aquilo foi base para uma coisa importante que aconteceu. Né? Eu acho que a gente, às vezes, tem uma pretensão de que a história não existe. Né? A gente acredita até nessa lorota. E existe. Né? Tem uma perspectiva histórica aqui, entendeu? Né? Existe. Né? Não, é mais porque é uma questão que agora se interpõe a tecnologia, né, entre o público e o ator. E até então a questão da presença era o que nos definia enquanto linguagem. Depende do ponto de vista que você vê. Né? Talvez a tecnologia hoje seja o que esteja colocando frente a frente o ator e o público. É o que promove a presença, né? É a qualidade, a presença Se que não existe mudou. isso, não tem. Então, acho que tem que se pensar de um outro ponto de vista. Né? Sim. No ponto de vista de que está acontecendo, vai acontecer coisa nova. O que eu acho que não dá é para reproduzir, fazer de A conta que não. verdade é que no ambiente da faculdade, o desafio criativo que isso impôs aos professores e aos estudantes fez com que fosse um semestre muito frutífero em termos de produções e de novas criações, assim. Uhum. É claro que é sempre terrível tirar algum lado bom, né, de uma É. crise sanitária, de saúde dessa proporção. O que eu não acho que Mas é, em termos eu não de acho que é um criação, as privações sempre nos fizeram, né, na história do Brasil, se mexer. as privações sempre nos fizeram nos mover. É. E eu acho, só nessa coisa ainda do digital, não dá para fazer de conta que não existe essa plataforma. Acho que a gente tem que lidar com ela. Né? Fazer um espetáculo como se ela não tivesse existindo. Né? Ou tentar perceber que fazer de conta que você, Raíssa, agora estamos numa mesma mesa conversando. Não estamos. Né?
tem uma distância, e a gente tem que lidar isso como um fator, nem positivo nem negativo, como um fator, um dado de realidade. Sim. Positivo e negativo vai ser o que a gente fizer ou deixar de fazer com isso. Né? Aqui no Ágora a gente está nesse momento. Ó. Você fala que a gente está duro pra caramba, a gente, a gente tinha uma reserva até esse mês aqui. Agora a gente até lançamos hoje um fundo de resistência para as pessoas colaborarem e tal, e acho que espero que dê certo para a gente segurar mais um tempo. E estamos entrando fontes de financiamento do quanto é lugar, já pedimos dinheiro emprestado, e a gente vai enfrentar essa barra como já enfrentou outras. Né? Mas não está fácil não para nenhuma acho que nenhuma instituição cultural, né, que dependa de público, que lide com o público, né? A gente está se reaprendendo esses encontros que você participou já virtual, mas eram presenciais, né? E que eram um outro barato, era uma outra coisa, né? Mas é. É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. E disso a gente vai se construindo. Mas é isso, a gente vive uma pandemia dupla no país, porque temos a situação da pandemia do isolamento e a gente tem uma política aí desmoronando, né? Massacrando, né? Não está desmoronando, não. Está Numa massacrando, né? velocidade. É um massacre. É um massacre. Quando você vê o que está Acho assim, acontecendo né? na Amazônia, quando você vê o que está acontecendo com as populações. Os indígenas. Nossa, a gente aqui colabora com algumas organizações e distribui cestas básicas. A gente já teve 2 sessões de distribuição, temos uma outra essa sexta-feira. É muito duro, porque as pessoas vêm no meio da semana e falam aqui que distribui cesta básica. E já trabalhadoras, gente de teatro, entendeu? Que, que não vence a casa. E isso, a previsão é de milhões e milhões de desempregados quando daqui mais uns 2 meses. É barra pesada. A gente está vivendo um momento que é um massacre. É um massacre. Né? E, infelizmente, a gente não tem os grandes meios de comunicação e o domínio da rede mesmo ainda está na mão deles, né? Está na mão deles. E a onda dessas consequências, ela vai devagar, né? A gente ainda vai sentindo as consequências aí do desemprego, do fechamento, né? A quebra da economia, ela vai. E o problema é que vai quebrar para nós, não vai quebrar para os ricos. Nunca, Os ricos, né? Para eles nunca. né? E aí não, tanto faz. O momento é duro mesmo. Enquanto isso vai passando, né? Não se taxa as grandes fortunas, as coisas vão sendo votadas. Ai, Celso, em 50 anos. Começou lá sendo sequestrado, mano. Chegou aqui em 2020. A esperança, Celso. Claro que é esperança. Como, como seguir? Voltamos para a questão da Anne, do Flávio Não. Miliati. Agora é passo a passo. Ser ou não ser do homem brasileiro, Celso. A gente Passo a tem. passo de mão dada, né? E vai juntando cada vez mais uma mãozinha. É com, é com
com muita persistência, eu acho, né? Evidentemente que todo mundo se sente, às vezes, derrotado, de saco cheio, triste, muito triste, né? Acho que eu nunca senti tanta tristeza na vida, nunca, né? Nos meus quase 70 nunca tive tanta tristeza, né? De... Agora, essa tristeza é o que me caracteriza como humano, né? Tem esse outro lado. Então, não acho que é polianismo, mas é perceber que tem dois lados, né? Tem dois lados. E, e a nossa vida a gente constrói, não é na imaginação de um mundo perfeito, né? Mas é nas nossas relações, né? No, acho que a gente tem a tradição, né? Eu não sei se é porque que eu fiz o Grande Inquisidor e ainda estou fazendo, né? Estou estudando de novo. Essa coisa, esse mito da totalidade, do culto universal, né? Da Igreja Universal, de que todo mundo pensa de um determinado jeito e não pode pensar de outro, né? Isso e também a gente às vezes surpreendido por ter uma visão totalitária do mundo. Não tem. É o dia a dia e é uma construção permanente, né? E carregar a cruz, né? Como dizia a Nina. Não precisa carregar cruz nenhuma. Cruz não, sem culpa nenhuma. Não, mas aí não era católica, é a do Tchekov. Não, Teatro, que é uma cruzinha, vai, ô. não dá pra... Só carregada. Essa cruz me deu muito mais prazer do que sofrimento até hoje. E até agora é o que dá prazer, não é sofrimento. Cruz é carregar o Bolsonaro, isso sim, pô, carregar esse governo. Teatro não, pô. Ô Celso, acho que a gente já pode ir se despedindo. Já fiz você avançar muito na madrugada. Pois é, essa hora Estou já muito tô. contente de ter ficado triste com você. Eu estou realmente muito tocada, emocionada com o dia de hoje. É isso, é falar de mestres e ter a oportunidade de falar com um mestre meu, com alguém que eu admiro demais, que possibilitou a minha existência, a minha trajetória como artista na minha cidade, minha e de algumas gerações, não só da minha. Deixar o convite para que, quando se puder transitar, o Ágora vá ao Teatro Dulcina. É mais que um convite, é um pedido de presença, um requerimento que vocês possam estar lá e fazer coisas nesse espaço. E que a gente possa continuar conversando de teatro mais uns 50 aninhos. Tá certo. Tá 50 bom? mais no meu caso. Prazer, Raíssa, prazer mesmo. Foi uma delícia. E sem dúvida nenhuma, Massa. dando para entrar no avião sem muito risco, vamos lá para Brasília. Vem para Brasília, já traz o plutônio escondido na mala. Tá certo. Aperto de mão a gente resolve.